Evangelho, sexta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, que foram deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da segunda semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 6º capítulo do Evangelho de São João. Jesus atravessou o mar da Galileia e lhe segue uma grande multidão que viu as obras realizadas por Jesus em favor dos pobres. Essa multidão recolheu o testemunho de Deus que, na sua providência e misericórdia, vem em socorro daqueles que o esperam, cumprindo sua promessa e sua palavra. Eis que diante deles está aquele que, em nome do Senhor, vem anunciar a boa nova. A multidão que o seguia tinha clareza a respeito dos gestos que acompanhavam o Senhor. Eram gestos que marcavam a autoridade de Deus presente sobre ele e que, pela potência, confirmavam que, de fato, Jesus era o Messias. A multidão que reconhece suas necessidades, reconhece também em Jesus a resposta e o socorro de Deus. Bom, aqui entra um testemunho muito significativo para todos nós. O Senhor, de fato, cuida do homem de maneira integral. O próprio Senhor vai se preocupar, no Evangelho de São João, também aparece dessa mesma forma, com a necessidade material da multidão que o segue. Deus, quando olha para nós, olha de maneira integral, meus irmãos. Tanto que no Pai Nosso nós pedimos o pão de cada dia, mas pedimos também que Ele nos livre de todo mal, pedimos que Ele não nos deixe cair em tentação, pedimos que Ele nos ajude a cumprir a Sua vontade como ela é cumprida no céu. Pedimos que o Senhor cuide de nós, em uma só palavra, e o teu Senhor jamais te abandonaria. Por isso vale a pena ser misericordioso, vale a pena ser bom, vale a pena entregar tudo por amor de nossos irmãos e irmãs, vale a pena ser generoso. Por quê?
porque o Senhor dá em dobro? Porque o Senhor está conosco. E a nossa alegria é cumprir aquilo que satisfaz e que gera felicidade no coração de nosso Senhor. Quando amamos uma pessoa, queremos que essa pessoa seja feliz ao nosso lado. E desse modo, nos preocupamos em fazer tudo aquilo que é agradável. E tratando-se do próprio Deus, maior deveria ser a nossa preocupação e também a nossa satisfação em fazê-lo. Que o Senhor providencie em dobro, isso acontece porque o Senhor é bom e misericordioso. Mas mais do que pensar na recompensa, a primeira alegria que deve nos acompanhar é a certeza da sua presença. O Senhor está sempre ao lado do mais necessitado. Vocês estão percebendo? Ele está sempre ao lado daqueles que, reconhecendo a sua necessidade, esperam em Deus com esperança o socorro do Senhor. Ele também veio para buscar os pecadores. Então, muitas vezes, você vai estar diante do teu irmão necessitado e que está buscando a Deus. E saiba que o teu Senhor está ali com ele. Muitas vezes você vai estar do lado ou junto do seu irmão que, por conta de seus muitos e graves pecados, está se afastando e sempre indo para mais longe do teu Senhor. Saiba que o teu Senhor está buscando por ele. Então, quando estiver perto dele, o Senhor estará ali. De que coisa temeremos? Se o Senhor é sempre conosco, está sempre conosco, não há o que temer. Mas há sempre também a possibilidade, para além do não temor, a possibilidade de cumprir com alegria aquilo que o Senhor nos pede, ou seja, a possibilidade de agir em comunhão com Ele. Pois nós sabemos que o Senhor prometeu ser socorro e amparo por aqueles que esperam no seu nome e confiam nele. E naquele momento que você está diante do teu irmão necessitado, o teu Senhor conta contigo para cumprir essa promessa. Então tenha a alegria e a satisfação de ser nas mãos do Senhor um instrumento para o cumprimento dessa promessa de socorro, de bondade, de misericórdia. E aquilo que tens, dispõe pelo bem do teu irmão. Dispõe, em primeiro lugar, ao Senhor no teu coração, dizendo: Senhor, eu me disponho a te servir no amor ao meu irmão, por aquilo que é necessário. E dos teus bens materiais e espirituais, ofereça então, segundo o que o Senhor lhe pedir, pelo bem do teu próximo. E terás um tesouro no céu. Diante daquele irmão que está longe por conta do pecado, ao ver a dor e o sofrimento do outro, dispõe também o teu coração, pois o teu Senhor, como bom pastor, está à procura daquela ovelha perdida. Oferece o teu coração como o primeiro altar, ou o altar mais próximo, para oferecer a Deus um sacrifício de reparação e de penitência por aquilo que está acontecendo, e diga no íntimo do teu coração: meu Senhor, tende misericórdia desse meu irmão, perdoai-o por seus pecados, arrancai-o desse caminho de trevas, dessa condição de perdição. Disponha, Senhor, em favor dele tudo o que for necessário. E ali já começamos a ser uma oferta de amor pelo bem espiritual daquele nosso irmão. Se porventura for possível ainda oferecer algo a mais na assistência às suas necessidades, para que ele se afaste daquela condição em que se encontra, ou para que ao menos deixe de desejar o mal que muitas vezes ganha espaço em seu coração, e assim, por meio de palavras ou de gestos,
de autêntica caridade e misericórdia, nós conseguimos afastá-lo da condição de pecado, bendito seja o nome do Senhor. Essa compreensão o Evangelho de hoje nos traz. Porque não só o Senhor confirma sua promessa, mostrando que Ele escuta a súplica daqueles que esperam nele, que Ele veio para oferecer misericórdia em favor daqueles que mais necessitam, de que Ele está no meio de nós para nos abençoar e nos socorrer em todas as nossas necessidades. Jesus também move os discípulos para participarem nessa obra de misericórdia. João deixa muito claro que a pergunta que Jesus faz a Filipe coloca o apóstolo diante da realidade do seu próprio coração. Como assim, Padre Fábio? Antes de mais nada, é preciso que fique bem claro isso, né? Ao fazer aquela pergunta, Jesus confessa a preocupação do seu coração diante de Filipe. Ele poderia estar pensando em 1000 coisas. Assim poderia pensar Filipe. O que o Senhor está pensando? Ele está pensando em muitas outras coisas. Mas naquele momento em que o Senhor pergunta, ele abre o coração dele para Filipe. Ele está pensando naquelas pessoas que ali estão. Ele está preocupado com o bem delas. E está procurando, olha que interessante, João deixa claro que Jesus não é que não sabe o que fazer e precisa de uma opinião para saber o que vai fazer. O que nos tira dessa compreensão, digamos assim, rasa, né? Não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta de quem não sabe o que fazer e precisa ser orientado. É uma pergunta que tem por objetivo suscitar no coração do outro uma resposta participativa. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? A pergunta de Jesus já mostra uma decisão. Vamos fazer algo por eles, mas como esse algo será feito? É uma pergunta que vai chamar Filipe à participação. Isso é muito interessante. Porque no momento em que Jesus mostra o que ele está pensando, como eu acabei de falar, Filipe poderia imaginar que Jesus estivesse pensando 1000 coisas, mas a partir do momento em que Jesus fala, já não são 1000 coisas, é aquilo dali. Então, Jesus divide com Filipe a preocupação do seu coração em assistir aqueles que ali estão. Filipe está junto com Jesus, diante deles. E aqui a gente entra exatamente no que eu estava dizendo no início da nossa meditação. E é o momento em que Jesus conta com Filipe. Jesus não apenas leva Filipe a olhar com o olhar do seu coração amoroso a necessidade dos que estão ali, né? Mas conta com a sua participação. Da mesma forma, nós falávamos no início da meditação, muitas vezes diante do nosso irmão necessitado, nós recordamos as promessas do Senhor, recordamos tudo aquilo que o Senhor declarou em favor do mais necessitado, recordamos o Evangelho de hoje e o nosso coração se acende compreendendo que o Senhor está ali, né? O Senhor veio ao encontro dos homens para assistir-nos em nossas necessidades, para buscar o que estava perdido. Então o Senhor está ali, nós não estamos sozinhos. A generosidade na hora de amar o nosso irmão, a nossa irmã, é uma participação ao anseio e o desejo do coração de Jesus. E a nossa alegria está nisso. O Senhor promete 1000 vezes mais, a promessa do cêntuplo, né, 100 vezes mais, e a gente às vezes olha para a promessa dizendo, bom, eu vou fazer porque afinal, quem não quer fazer uma coisa para ganhar 100 vezes mais, né? Para a gente não correr o risco de cair num pensamento mesquinho, raso, ou ter um pensamento muito raso na hora de viver a caridade, é preciso que, à luz do Evangelho e com a meditação de hoje, se assenta no nosso coração
que a alegria do agir é a certeza que o Senhor está ali, a certeza que o Senhor conta conosco, a certeza de que as suas promessas se cumprem e o cumprimento da promessa naquele momento passa por um convite direto à sua participação. Em uma palavra, como já falamos, a alegria de fazer feliz o coração do meu Senhor. Porque se a felicidade do coração do Senhor é assistir às nossas necessidades, se a felicidade do coração do Senhor é encontrar a ovelha perdida, maior felicidade você vai oferecer ao coração dele, ou seja, uma felicidade a mais com o seu sim de disponibilidade. Naquele momento, a pergunta de Jesus provoca em Filipe uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma frustração. Agora a gente entra na experiência dos dois discípulos. Uma reflexão porque Filipe olha a realidade que tem diante de si e vê que é uma realidade que supera aparentemente as suas possibilidades de responder. Mas por que aparentemente, Padre Fábio? Porque tem Jesus ali. Jesus é o diferencial. Se a gente tira Jesus, a realidade é quase impossível. Mas como o Senhor prometeu que nada na nossa vida seria maior do que as nossas possibilidades, a possibilidade de providenciar aquela resposta conta com a intervenção do Senhor. Está entendendo? Porque se não tivesse a intervenção do Senhor, seria de fato impossível. Na nossa vida, muitas vezes nos depararemos com situações muito difíceis, que serão, atenção, impossíveis de serem superadas se nós não contarmos com o Senhor. Mas aquela situação só foi possível na nossa vida porque o Senhor se dispõe a estar conosco. E aquela situação deixa de ser impossível de ser superada porque o Senhor está conosco. O que significa dizer que tem situações na nossa vida que só conseguiremos superar com a intervenção direta do Senhor. É a nossa única chance. E o Senhor permite que situações assim aconteçam para que aumente a nossa aliança de amor com Ele. Então, com o Senhor, como vai dizer o apóstolo, tudo eu posso. É verdade. É verdade. Até as coisas menores, vamos dizer que fossem 10 pessoas para alimentar, né? Poderia dar tanta confusão e o coração do discípulo poderia estar tão amargurado por, sei lá, diversas razões. Vamos criar aqui um exemplo fantasioso, né? Que até para alimentar 10 pessoas poderia ser muito difícil com os pães que André vai encontrar. Entende? Então não significa só o fato de ser uma grande multidão, que estima-se de 3 a 5 mil homens, e 5 pães para toda essa gente, né? Que seja essa a dificuldade de juntar 200 denários, que era muito dinheiro, para poder comprar pão para todo mundo e não ter onde comprar. Do ponto de vista da intervenção prática e direta, realmente a situação parece insuperável, o que significaria dizer que Jesus está pedindo para ele uma coisa que ele não pode fazer. E como a gente sabe que nenhuma situação na nossa vida o Senhor permite que aconteça sem que ela tenha uma possibilidade de ser superada, significa então dizer que a superação real daquela situação conta e necessita de uma intervenção extraordinária de Deus. Ou seja, é preciso contar com Ele. E que bom saber que na nossa vida terão situações que, calculando com os recursos que temos, vamos ter a clara compreensão de que os recursos materiais, objetivos, né, sobre a materialidade, vamos ter a clara compreensão de que não vai ser possível superar. Porém, se o Senhor consentiu que aquela situação de prova viesse na nossa vida, é preciso contar com Ele. É preciso contar com Ele.
E aqui entra a figura de André. Enquanto Filipe reflete para nós a imagem do homem que olha com realismo para a própria vida e compreende que aquela situação que Deus coloca diante dele parece ser insuperável pelos recursos que são possíveis de se recolherem com a reflexão e com o entendimento imediato do problema, André nos dá o testemunho daquele que se lança para somar, recolher o que existe e trazer até Jesus. É preciso o olhar que nos ajude a constatar a realidade como tal, mas é preciso também esse olhar corajoso de André, de tomar nas mãos o que tem e de levar até Jesus. Filipe olha a realidade, recolhe o que tem diante de si. André nos mostra o exemplo daquele que, uma vez compreendendo isso, vai tomar tudo aquilo que o Senhor lhe permite de ter naquele momento e leva até Jesus. Na nossa vida, concretamente, diante de diversas situações, é preciso termos, repito, esse olhar como o olhar de Filipe, mas ao mesmo tempo a iniciativa de André de saber recolher tudo aquilo que eu posso colocar nas mãos do meu Senhor. A materialidade desses 5 pães e dos peixes, dos 2 peixinhos, que pode ser, por exemplo, a minha disposição, a minha capacidade de falar com as pessoas, de mobilizar aqueles que possam ajudar, possam colaborar. Então pode ser os 5 pães, às vezes, valores interiores, né? Esses 5 pães podem ser também valores materiais, como foram aqueles 5 pães, os poucos recursos para dar início, né? Podem ser também valores espirituais, né? Enfim, é preciso que nos coloquemos a recolher o que temos, o que vemos que o Senhor coloca em nossa vida à disposição para a realização daquilo que Ele nos pede e, em seguida, colocarmos-nos de joelhos diante dEle e entregarmos nas mãos dEle. Na maioria das vezes, diante de uma situação de prova, diante de uma situação que nos desafia, a gente calcula o que é necessário e já vai entrando de peito. E aí, na medida que as coisas vão acontecendo, é que a gente vai pedindo socorro do Senhor. Aqui no Evangelho, a ação dos discípulos é uma ação que parte das mãos de Jesus. Ela não parte por iniciativa própria. Eles entregam nas mãos do Senhor, o Senhor abençoa, depois devolve a eles e eles se lançam ao serviço. Tudo o que tinham foi colocado como dom nas mãos do Senhor. Como é importante a cada momento do nosso dia, a cada nova situação, pedir ao Senhor nosso Deus a sua bênção e renovarmos sempre a entrega de tudo que temos nas mãos do Senhor. Tudo o que é meu, Senhor, lhe pertence. E eu renovo a consagração em tuas mãos, pelas mãos imaculadas de Maria, de tudo aquilo que é meu. Toma, Senhora minha, e apresenta diante de seu Filho, para que seja colocado à sua disposição, pelo bem de quantos o Sagrado Coração de Jesus estimar. É muita gente. E desse modo, em todos os dias da nossa vida, dispormos-nos para cumprir a vontade do Senhor e participar na grande obra de salvação, de resgate das almas. Que o Senhor possa contar conosco e que, assim como Santa Teresa de Jesus de Los Andes, hoje é o dia que celebramos a memória de sua morte, ao se entregar inteiramente ao Senhor em sua vocação na vida carmelitana, o Senhor foi lhe dando a graça de ver, pouco a pouco, sua família ser salva, pois seus irmãos e sua mãe se tinham dispersado muito depois dos sofrimentos familiares que aconteceram em relação à separação dos pais.
e a entrega de sua vida aos pés de Jesus, rendeu-lhes palavras tão benditas e tão justas, capazes de recolher outra vez para Jesus o coração de seus irmãos e de sua mãe. Que o bom Deus nos abençoe, que a oferta da nossa vida, pelas mãos de Maria, ao Sagrado Coração de Jesus, renda tesouros de amor em favor de nossos irmãos e uma história de bênçãos a ser testemunhada por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresa de Jesus de Los Andes e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Flor do Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.